O tema da minha mensagem hoje é Deus unge pessoas. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. A profecia de Elias contra Acabe. Diz o seguinte: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Na revista atualizada começa o verso 17, no verso 1 do capítulo 17, dizendo: Então Elias. E eu explico por que a ênfase em então Elias. Nós vivemos em dias onde nós temos acesso a muitas informações com uma velocidade que nos impressiona. Uma velocidade incrível, o quanto nós recebemos e temos acesso a inúmeras informações. E então nós temos aquela sensação que muitas vezes tudo depende apenas do nosso intelecto. O homem ele se acha um ser iluminado, que ele não precisa de Deus, que ele pode por si só alcançar longos objetivos sem Deus, altos objetivos sem Deus. Nós não precisamos de Deus. Outros homens, eles acham que simplesmente por ter boas estratégias, por ter um conhecimento em uma determinada área, ele não precisa se dobrar diante do Senhor, ele não precisa clamar pela presença do Senhor, pelo auxílio do Espírito Santo para nos conduzir, abrindo os nossos olhos, nos dando direção, porque nós vivemos em dias com uma grande enxurrada de informação. Mas nós precisamos olhar e não podemos nos esquecer do que a Escritura diz, do que as Escrituras nos ensinam. Quantos servos de Deus hoje abandonaram a oração, por exemplo, de se dobrarem diante de Deus, clamar ao Senhor pela igreja, pela comunidade, pelo avanço do Evangelho. Eles acham que o que irá resolver, o que vai fazer a igreja avançar, são estratégias de marketing. Porque hoje muitos pastores são marqueteiros. Muitos pastores são marqueteiros hoje. Então eles se apoiam em gurus da fé, que mostram, apontam o caminho para como uma igreja ela crescer de uma forma assustadora, dizendo assim do dia para a noite. Isso não é apenas limitado aos pastores. Você, em sua vida, pode trilhar o mesmo caminho. Achar que não precisa de Deus. Que não precisa orar. Que não precisa estar dobrado diante dele. Esquece o que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus foi categórico ao dizer: sem mim nada podeis fazer. Pastor, mas eu não penso que eu posso fazer alguma coisa sem Jesus. É mesmo? O quanto você ora pelo seu casamento? Quanto você ora pelo seu trabalho? Pela bênção de Deus sobre o seu trabalho? Quanto que você clama a Deus pedindo para que Ele te dê direção em cada coisa que você vai fazer, em cada caminho, em cada atitude que você tem que tomar? Quantas vezes nós consultamos ao Senhor e buscamos ao Senhor? Simplesmente achamos que pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência, nós não precisamos nos dobrar diante do Senhor. E esse é um grande equívoco e é um grande erro. E nós precisamos nos lembrar que Deus ele unge pessoas, Deus separa pessoas, Deus abençoa pessoas. E é isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Então, no capítulo 16, se você conhece um pouco aqui o livro de Reis, no capítulo 16 está sendo narrado a história de Israel em um dos períodos mais críticos daquela nação. O que está sendo descrito no capítulo 16 de 1 Reis é exatamente o seguinte: o cenário é de pobreza, desgraça, idolatria, apostasia geral, o abandono total da palavra de Deus, um abandono total a Deus. E para fechar com chave de ouro, ou seja, uma cereja do bolo, está sendo descrito que o rei que estava conduzindo aquela nação, naquele exato momento, era um homem chamado Acabe, o rei Acabe. E a Escritura descreve o rei Acabe como o pior rei de Israel. Foi o pior rei que estava ali governando aquela nação. Em meio a tanto caos, em meio a tanta miséria, em meio a tantas desgraças,
E aí então nós entramos aqui no capítulo 17, no verso 1, e como diz na tradução da Revista Atualizada, então Elias. Deus levanta um homem em meio a tantas desgraças, em meio a tantos problemas, em meio a tantas adversidades, e Deus começa a usá-lo. Ou seja, nesta hora, em meio a tantas desgraças, em meio a tantas ruínas, o que Deus fez? Deus criou um método, Ele deu um método para aquela nação. Deus deu uma estratégia àquela nação. Não. Deus levanta um homem, Elias. Deus capacitou aquele homem. E o interessante é que Tiago, capítulo 5, vai descrever Elias, um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Mas Elias foi um homem com uma vida extraordinária. Elias era um homem comum, mas que viveu uma vida extraordinária. Que viveu para a glória de Deus, que se submeteu aos desígnios de Deus e que viveu para exaltar o nome do Senhor. Este era Elias. Então, como já disseram, Deus não unge métodos, Ele unge homens. Deus, Ele capacita pessoas. Nós estamos à procura de melhores métodos. Deus está à procura de melhores homens. Deus está à procura de melhores homens. Eu sei que nós estamos à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. Em todas as áreas de nossas vidas, nós gostamos de métodos. Nós gostamos de regrinhas. Nós gostamos de fórmulas mágicas para resolverem os nossos problemas. Nós adoramos passos para a prosperidade, adoramos princípios para um casamento feliz, adoramos 7 regrinhas para a prosperidade. Nós adoramos as fórmulas mágicas, seja na cozinha, por exemplo. Adoramos coisas rápidas e que resolvam os nossos problemas. Nós adoramos também em regrinhas, seja na nossa família, seja na criação dos nossos filhos. Ainda mais hoje, né, com tanta informação aí na internet, nas redes sociais, mostrando o desespero que está no coração do homem de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser exaltado pelos homens, pecadores e falhos como eles mesmos. Mas está ali. No trabalho, nós gostamos de regrinhas e princípios que resolvam a nossa vida. Mas, meu irmão, lembre-se, tudo que é bom demanda tempo. Tudo de bom em nossa vida demanda tempo. Da mesma maneira que se você vai preparar um miojo, que é 3 minutos, não é a mesma coisa que você fazer uma carne de panela, por exemplo, num fogão de lenha, a lenha, que demora um tempo gigantesco. Não é a mesma coisa. Você dizer que um miojo de 3 minutos é a mesma coisa que uma carne que levou horas e horas para ficar pronto. Nós almejamos e sonhamos com fórmulas mágicas. Coisas que resolvem os nossos problemas como num piscar de olhos. Pastores são assim. Quantos homens hoje correm atrás dos outros gurus da fé, que prometem a ele o crescimento da igreja de uma forma assustadora. E esses homens, então, que se sentem superpoderosos, que são exaltados muitas vezes pelo seu povo. Esses homens que disseram que um dia Deus falou com eles. E assim como muitas outras heresias e seitas que nós vemos por aí, quem pode questioná-los? Ninguém pode questioná-los. Porque afinal de contas ele disse que Deus falou com ele. E aí você pergunta, tem mais alguém? Mais alguma testemunha? Não, Deus falou comigo e ponto final. Grandes heresias e grandes seitas se levantaram baseados nesse princípio. Mas quantos gurus da fé são procurados hoje? Pastores procuram esses homens para que eles ensinem o caminho de como alavancar a igreja, de como a igreja crescer. O que eles pregam, o que eles devem pregar para que então o seu povo, o seu público, sinta então o ego massageado e voltem novamente para ouvir a mensagem. E é claro que se você gosta da mensagem, massageia o teu ego, você vai voltar semana que vem e vai contribuir. Mas, meu irmão, nós estamos em 2021. Se nós estamos aqui pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, é justamente porque o Senhor tem cuidado da sua igreja, Ele cuida da sua igreja e cuida do seu povo até esse exato momento. Não é por conta de estratégias marqueteiras, não é por conta de nenhum
guru da fé, mas é porque o Senhor tem sustentado a sua igreja. Por isso que nós gostamos e amamos tanto campanhas que prometem mudar a nossa vida em apenas 7 dias. 7 regrinhas, 7 princípios de como avançar, de como melhorar. Certa vez um homem escreveu um livro 100 regras para um casamento feliz. Irmão, chegou na quarta, você já nem lembra mais. Imagine concluir o livro então. 100 regras para um casamento feliz. Nós amamos líderes safados que prometem riqueza apenas que você contribua financeiramente. Quantas igrejas nesse exato momento estão lotadas com homens que está ali comprovado que são safados, que são charlatões, homens que se levantam em nome de Deus dizendo: olha, desde que você dê o seu dízimo, a sua oferta, não importa como você viva durante a semana, Deus irá te abençoar. Eu quero te dizer que não existe este caminho nas Sagradas Escrituras. O que a Escritura nos ensina é: você tem que andar de maneira que Deus seja exaltado. E Isaías diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então não existe, mesmo que você contribua financeiramente, mas você viva uma vida como um ímpio, longe de Deus. Não aguarde, não espere a bênção de Deus sobre você, porque Deus já disse por meio do profeta: eu não vou te abençoar. As vossas iniquidades fazem separação entre mim e vocês. Então não adianta, por mais que os líderes religiosos, falsos pastores prometam isso, mas nós amamos. Ou seja, eu vou dar 100, Deus vai me dar 1.000. Se eu der 1.000, Deus vai me dar 3.000, vai me dar não sei quantos mil. Amamos. Desde que você faça um sacrifício, Deus vai te abençoar. Nós amamos esses caminhos fáceis, né? Tipo o Polishop, né? Você põe lá, emagreça sem sofrimento. Irmão, não existe isso aí, você sabe disso. Tá lá, esse dia parei, o camarada estava lá, gigante também. Colocou o aparelhinho vibrava, só balançando na barriguinha dele lá. E como é que vai perder peso? Ele não vai, se não fechar a boca, não vai perder peso nunca. Emagreça sem sofrimento. Não existe isso aí. Não existe. Nós amamos essas coisas fáceis. Nós amamos essas estratégias fáceis de acontecer. Mas a vida não é assim. A vida real não funciona assim. A vida é difícil. A vida é extremamente difícil. Fui realizar uma cerimônia de casamento e o texto meu para pregar naquele dia foi exatamente 1 Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo diz que o amor tudo sofre. E algumas pessoas podem perguntar: pô, mas no dia do casamento você vai pregar o amor tudo sofre? Sim, porque a vida não é fácil. A vida é difícil. E nós precisamos saber que a vida é difícil. A vida é assim. Só que nós achamos que os problemas desabaram todos em cima de nós. Parece que apenas nós sofremos neste mundão de Deus. Porque é assim que nós pensamos quando estamos passando por problemas e dificuldades. Nós achamos que somos os únicos que sofremos nesse mundo. Parece que o mundo está desmoronando sobre nós. Mas, meu irmão, não se engane. A vida é difícil para todos nós. Para todos nós. Então, para que as coisas aconteçam em nossas vidas, isso demanda tempo. Para que o resultado venha, demanda tempo. Nós vemos, por exemplo, nas Escrituras, por exemplo, o povo de Israel, quando eles estavam no Egito, eles clamaram a Deus. O que Deus faz? Deus deu uma estratégia a eles? Não. Deus dá um homem, Moisés, que foi preparado por longos 40 anos de sua existência. Mas Deus estava o lapidando, Deus estava trabalhando sobre aquele homem. Outro momento nós vemos o povo de Israel clamando lá em Canaã. O interessante é que no livro de Juízes, você percebe que o povo começa a clamar e Deus não dá uma estratégia, Deus não passa um caminho de marketing, mas Deus levanta homens e os chama de libertador. Libertador. Nós olhamos, por exemplo, para o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, que precisou vir até nós porque nós não poderíamos subir até Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus separa 12 homens. E não eram homens que tinham uma boa influência na sociedade, não eram homens que tinham ali um conhecimento fenomenal, mas eram homens cheios
do Espírito Santo de Deus. Eram homens que viviam de forma consagrada a Deus. Foram esses homens, se hoje nós estamos aqui, é porque aqueles homens confiaram na mensagem que Cristo os entregou. Porque Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês vão pregar em todos os lugares, vocês irão levar a minha mensagem. Talvez aqueles homens, ao ouvirem esta palavra, essas palavras de Jesus, poderiam pensar: esse homem deve estar louco. Nós não temos uma influência na sociedade, nós não temos dinheiro, nós não temos recursos, mas nós ficamos com a palavra dele. E então eles propagaram o evangelho. Se a igreja está neste exato momento é porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do seu povo. E não foi com uma estratégia marqueteira, mas foi com homens cheios do poder de Deus. Hoje muitas igrejas, eu sei que aqui na nossa região pouco se usa deste recurso, mas em capitais você vê isso de forma bem prática. Chegam alguns a um absurdo, como aqui no estado do Rio. O camarada, o pastor, colocou uma buta faixa lá na igreja assim, que o dízimo estava na promoção. Você sabe, dízimo significa já 10%, né? E ele colocou lá assim, já vê o nível do conhecimento do cara, né? Colocou, aqui o dízimo é 8%. Estava na promoção, o dízimo, para o pessoal ir à igreja contribuir. Olha o nível do camarada. Outros, já um pouquinho mais intelectuais, eles fazem alguns comerciais, dizendo: venha à nossa igreja. Amplo estacionamento. Põe uma pessoa com uma voz bonita lá no fundo falando. Sempre tem uma mulher bonita ou um homem bonito falando, né? Com aquela vozinha gostosa, suave lá no fundo. Venha, amplo estacionamento, salinha para as crianças, internet. Tem até internet agora. Tem até Wi-Fi no negócio. Chamando as pessoas. Eu não tenho nenhum problema em ter um prédio com uma boa localização, em ter alguns recursos. Não tem nenhum problema quanto a isso. O problema é nós acharmos que isso é que faz a igreja crescer. Que isso que promove o crescimento da igreja. Achar que está nas nossas mãos, que nós fazemos isso. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Um certo homem, já com uma bagagem em sua vida, um líder reconhecido em sua nação, e então dando palestra por todos os lados, em um determinado dia dando uma palestra, ele olha no auditório e ele vê um jovem de 20 anos, com os olhos brilhando em meio àquela palestra. E então, é claro, ele olhou para aquele homem, para aquele jovem, e sabia que aquele jovem tinha um desejo desesperador por ser um grande líder, para ser um homem de influência na sociedade. Então este líder, esse grande líder, já com dias, avançado em dias, pergunta àquele jovem: ei, jovem, você quer ser um grande líder? Rapaz, faltou infartar. Com certeza é o que eu mais desejo. Qual é o caminho para se tornar um grande líder? E aí então o Senhor começa a dizer a ele: olha, faça o seguinte. A partir de hoje, levante cedo, durma tarde, se dedique por mais 5 anos, pelos próximos 5 anos, faça o seu melhor, mas dedique-se mesmo, caia de cabeça no estudo. E aí então daqui 5 anos, você vai começar a ver alguns frutos destes 5 anos de caminhada. Se você continuar nesta mesma pegada, neste mesmo ritmo, continue por mais 10 anos, se dedicando com a mesma excelência, com a mesma intensidade, buscando melhorar, buscando conhecimento. E aí, depois de mais uns 10 anos você fazendo isso, pode ter certeza que você começará a ver alguns frutos, alguma luz ali, ou seja, mais de 20 anos de caminhada. E vai chegar alguém e vai bater nos seus ombros e dizer: nossa, como que você aprendeu tão rápido? A vida é assim. As pessoas acham que as coisas acontecem do dia para a noite. As coisas não funcionam. As coisas não acontecem do dia para a noite. Um outro homem, meio à plateia, disse: olha, se eu tivesse te escutado há 20 anos, a minha vida já não seria a mesma hoje. E aquele homem então vira para aquele outro convidado da plateia e diz: olha, há 20 anos você não me ouviria falar o que eu falei hoje. Eu levei uma vida para poder construir, para poder ter este conteúdo para hoje passar. Então, meu irmão, as estratégias e os métodos, eles têm o seu valor.
Mas a maior estratégia de Deus é você. A maior estratégia de Deus somos nós. É você, sou eu. A maior estratégia de Deus somos nós. E quando eu digo que a maior estratégia de Deus somos nós, eu não digo como os palestrantes de autoajuda, achando que você é a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Não. Quando eu digo que a melhor estratégia e a maior estratégia de Deus somos nós, no sentido de que Deus está nos quebrantando, que Deus está trabalhando em mim e em sua vida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, para que eu e você possamos nos parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a maior estratégia de Deus, que ao longo desta vida, Deus está trabalhando sobre a minha e sobre a sua vida, nos quebrantando, nos transformando, com o objetivo de nós nos parecermos com o seu Filho Jesus. E isto leva tempo. É formar você como um homem de Deus, como um servo de Deus, que vive para a glória de Deus. É formar você, minha irmã, como uma serva de Deus, que vive para a glória de Deus, que não é influenciada pela cultura, que é guiada pelas Sagradas Escrituras. É isso, mas isso demanda tempo. Não tem fórmula mágica para o casamento. Não tem fórmula mágica para ter um casamento abençoado. Você acha mesmo que é uma ministração de 50 minutos e você não vai ter nenhum problema em mais do seu casamento? As pregações são de suma importância. O culto público é de suma importância. É aonde nós somos exortados, é aonde nós somos confrontados e é aonde também nós somos transformados pelo poder do Senhor. Mas a palavra, a pregação, é como uma semente que é lançada ali e você precisa regá-la diariamente. A pregação é uma semente que precisa ser regada diariamente para que se torne uma grande árvore. Para que se torne uma grande árvore. Mas isso com muito tempo, com muito suor. Aonde nós precisamos abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos e nos submetermos à vontade de Deus. Então a maior estratégia de Deus é você te quebrantar, te transformar para a glória de Deus. Quais são então as pessoas que Deus usa? Primeiro princípio aí, Deus unge pessoas que oram. Acompanhe comigo aí, 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Você percebeu aqui? Perante cuja face eu estou. Perante cuja face eu estou. Estou diante deste Deus. O interessante é que após esse período, Elias viveu 3 anos de uma forma que não foi uma das melhores. Elias estava vivendo muitas vezes como um fugitivo, em meio a inúmeros problemas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas angústias, ao longo destes 3 anos, fazendo o que Deus lhe ordenou que ele fizesse. E o interessante é que mesmo em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas aflições, acompanhe comigo o que diz aí no capítulo 18, verso 15. Após 3 anos, disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou. E ele continua. 3 anos, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos sofrimentos, vivendo como um fugitivo, e ele diz: um Deus cuja face eu estou. O que Elias estava mostrando ali é o seguinte: não importa o que eu passei, não importa o tamanho das dificuldades, não importa o tamanho dos problemas, não importa o quão difícil esteja, eu continuo diante de Deus, porque sem Ele eu não sou nada. Era isso que Elias estava dizendo. Não importa o tamanho das dificuldades, o tamanho dos problemas, mas eu continuo diante do meu Deus, porque Ele é quem me sustenta. É Ele que tem cuidado de mim, é Ele que me mantém de pé. É por isso que eu estou diante dele. Ou seja, a minha fome, o meu maior desejo é estar com o Rei da Glória. Era isso que Elias estava dizendo. Mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantos problemas.
Estar com Deus não é um momento da vida, é um estilo de vida. Estar com Deus não é um momento em sua vida ou em minha vida, é um estilo de vida. E eu sei que você pode dizer, se você conhece um pouquinho a história de Elias, você sabe que foi um homem extraordinário. E Tiago vai dizer isso, que era um homem comum, como nós, sujeito às mesmas paixões, mas um homem que viveu uma vida extraordinária, viveu para a glória de Deus. E é exatamente isso. É este caminho que eu e você também temos que trilhar. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos homens comuns que viveram uma vida extraordinária para a glória de Deus. Se submeteram às Sagradas Escrituras, se submeteram aos desígnios de Deus e confiaram em Deus. E realmente foram homens que fizeram coisas impressionantes. Você se lembra lá de Atos capítulo 6? Houve um problema na igreja primitiva e as viúvas estavam ali meio que sem receber alguma assistência. Então os apóstolos se reúnem e dizem, olha, nós não podemos abandonar a oração e o ministério da palavra para servir a mesa. Nós precisamos levantar homens para fazer a distribuição, para ajudar ali naquele serviço. E o interessante, antes de entrar no ponto da palavra e da oração, que o requisito exigido ali para servir uma mesa, para entregar uma cesta básica, talvez não é exigido hoje para um pastor. O que exigia-se para que um homem pudesse entregar a cesta básica, uma das coisas que exigiam ali era cheios do Espírito Santo. Homens que temiam o Senhor, ou seja, homens que viviam para a glória de Deus. E talvez você esteja se perguntando, mas para servir uma cesta básica? Sim, porque na vida do cristão tudo é importante. Nós devemos viver para a glória de Deus, para que o Senhor seja exaltado por meio das nossas vidas. E não há como vivermos uma vida sem essa plenitude, sem buscarmos essa plenitude do Senhor, estarmos prostrados diante dele. Nós precisamos, para entregar uma cesta básica, homens cheios do Espírito. O interessante é que os apóstolos disseram, nós não podemos abandonar a oração e o ministério da palavra. Por que ele não diz a palavra e depois a oração? As duas coisas estão juntas. Mas como já disseram, Deus valoriza tanto a palavra que somente homens que oram é que devem pregá-la. Ou seja, Deus valoriza tanto a sua palavra que somente aqueles que estão prostrados diante dele devem pregá-la, devem anunciá-la. Por que muitos cristãos hoje não têm poder? Por que muitos cristãos não veem resultado algum? Porque não oram. Por que talvez você anda angustiado, aflito? Qualquer adversidade parece que o mundo está ruindo. Muitas vezes até as coisas estão boas e você não consegue olhar com um olhar de gratidão a Deus. Louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Por que não ora? Por que não ora? Porque se você estiver orando, não importa o tamanho dos problemas, não importa o tamanho das dificuldades, sempre haverá uma esperança. Sempre haverá uma luz no fim do túnel. Mas é que nós sabemos que Deus é o que nos sustenta. É Ele que nos mantém de pé. Sempre vai ser assim. Você talvez já tenha experimentado isso. Em meio a tantos problemas, em meio a tantas angústias, e mesmo assim, você continuava dobrado diante de Deus, buscando. E sim, o Senhor nos capacitava. O Espírito Santo agindo em nós, a graça de Deus nos fortalecendo. Quantos problemas vencemos assim? Mas muitos não se prostram diante de Deus. Não dobram o coração diante de Deus. E aí não sabem porque vivem tão angustiados, tão aflitos. Tão aflitos. Você se lembra de Jesus antes de escolher os 12? O que ele fez? Jesus foi orar, foi buscar ao Pai. Jesus orou antes de escolher os 12. O que eu sempre digo para as pessoas quando querem se casar é, ao invés de você passar a noite inteira, por exemplo, tem mais mulher que se maquia, né? Está se maquiando ali. Ao invés de você passar a noite inteira se maquiando, por que você não passa orando para escolher aquela pessoa que irá passar com você o resto de sua vida? A mesma coisa o homem. Ao invés de você buscar tantos requisitos, por que primeiro você não busca ao Senhor
não clama ao Senhor para ver se realmente aquela é a pessoa que vai passar, deverá passar contigo o resto de sua vida. Por quê? Muitos dizem, mas é muita tentação. Você lembra o que Jesus disse? Orai e vigiai. Ore, vigie, esteja atento. Só que muitos vão fazer como os discípulos, vão dormir ao invés de orar. Jesus dá uma ordem, orem, vigiem para que não entrem em tentação. O que eles vão fazer? Vão dormir. É exatamente isso que muitos fazem. Quando não vão dormir, vão assistir porcaria. Quando não vão dormir, vão se encher de lixo. Claro, a tentação é grande. Outros dizem, olha, mas são muitos problemas, tantas dificuldades. Nossa, tem hora que parece que não dá até para vir ao culto, celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor, são tantos problemas. Por que você não segue o conselho do apóstolo Paulo? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por que você não coloca diante de Deus os seus pedidos, as suas aflições, as suas angústias, as suas limitações? Muitas vezes nós falamos com todos, menos com Deus. Muitas vezes nós abrimos o nosso coração, despejamos as nossas angústias, as nossas aflições sobre muitas pessoas, mas não nos dobramos diante do Senhor, não colocamos diante dele as nossas dificuldades. E quantas vezes nós somos exortados nas Sagradas Escrituras a orarmos a Deus, a buscarmos a Deus e a entregarmos as nossas vidas diante dele. Ele está sendo claro, não andem ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, apresente-se diante de Deus. Façam plenamente conhecidas diante dele as suas dificuldades. E aí ele diz que aqueles que fazem isso, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meu irmão, reclamar, murmurar, vira hábito. Vira hábito. Isso é uma praga. Isso é uma praga. Paulo diz que quando nós temos um coração grato a Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo. Então é uma lógica. Gratidão me leva para perto de Deus, ingratidão te leva para perto de quem? Claro que para perto do capeta. Nada está bom. Tem pessoas que a casa que ela tem não está boa, a família que ela tem não está bom, não está boa, o carro que tem não está bom, o salário que tem não está bom. Tudo reclama. E isso vira hábito, você acostuma a reclamar por tudo. Nada está bom. Por que ao invés de reclamar, você não ora? Por que ao invés de ficar murmurando, você não dobra o seu joelho e busca o Senhor? E clama ao Senhor? Ao invés de abrir os teus lábios para reclamar da vida, reclamar da situação, dobre-se diante dele, busque ao Senhor, clame a ele por uma intervenção divina. Em primeiro lugar, para mudar o seu coração, para transformar o seu coração. Porque eu e você, nós temos motivos de sobra para agradecermos a Deus. Porque as misericórdias dele se renovaram sobre nós em mais esse dia. Você e eu estamos tendo a oportunidade de estarmos ao lado de pessoas que nós amamos. Pessoas que nos amam. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui e celebrarmos ao Senhor. Nós temos infinitamente mais do que nós merecemos. Então você não tem desculpa esfarrapada alguma para ficar chorando as pitangas e dizer, eu não tenho tudo que eu quero. É óbvio que você não tem tudo que você quer. Eu não tenho tudo que eu quero. Mas nós temos infinitamente mais do que nós merecemos. Então nós temos sim motivos de sobra para engrandecermos ao nome do nosso Senhor. Não se acostume a levantar reclamando. Já levanta reclamando porque tem que ir para o trabalho. Se não tem trabalho, reclama porque não tem trabalho. Se tem trabalho, reclama porque tem que ir para o trabalho. Ora, você tem que escolher. Ao invés de murmurar, busque a Deus, ore a Deus. Vida cristã é pela fé. Vida cristã é pela fé. E fé é orar a Deus. É entender, sem Ele eu não posso nada. Jesus foi categórico ao dizer isso.
A oração deve estar para nós cristãos como o ar está para o ser humano. É a nossa vida. Não tem como nós negligenciarmos a oração. Jesus nos deu vários exemplos da importância da oração. Jesus tirou um tempo, não para ensinar os discípulos a pregar, mas tirou um tempo para ensiná-los a orar, a buscar ao Pai. Então nós temos que aprender a orar. Como disse Hernande Dias Lopes, a oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Só ora quem depende de Deus. Quanto mais você enxerga que você é limitado, falho, pecador, completamente limitado, mais você vai orar. Como disse Lutero, levanta-se pela manhã e diz, hoje tem muitas coisas para fazer. E ele conclui, preciso orar mais. Você notou aqui? Hoje tenho muitas coisas para fazer. Preciso orar mais. Por quê? Quanto maior as dificuldades, maior os desafios, mais eu preciso de Deus. Nós fazemos o inverso. Hoje eu tenho muitas coisas para fazer. Não dá para orar. Não dá para tirar um tempo para se prostrar diante do Senhor. Os servos de Deus fizeram completamente diferente. Eu tenho muitas coisas para fazer. Os desafios são grandes, muito gigantes. Eu preciso estar prostrado diante do Senhor. Então, quem Deus usa? É gente que até falha, mas não corre de Deus. Corre para Deus. É gente que até fica triste, mas que chora diante de Deus. Que se prostra diante de Deus. É esse tipo de pessoas que Deus usa. Não há nenhum problema você chorar, você derramar as suas lágrimas diante de Deus, e você deve fazê-la diante de Deus. O que nós não podemos é chorar o choro da incredulidade, o choro da dúvida, mas nós podemos sim abrir o nosso coração diante do Senhor. Como diz o salmista, ainda a palavra não me chegou aos lábios, mas tu já conheces todas. Notou? Ainda a palavra não me chegou aos lábios, mas tu já conheces todas. Mas ele tem que orar. Então nós temos que orar, nós temos que aprender a orar. E como você vai aprender a orar? Lendo a Escritura. Paulo vai dizer em Romanos que nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós. Uma das maneiras de você aprender a orar, primeiro, é lendo a Escritura. Estar prostrado diante do Senhor. Segundo, Deus unge pessoas que aguentam a pressão. Deus unge pessoas que aguentam a pressão. Elias teve alguns altos e baixos. Também passou por momentos difíceis. Alguns momentos, uma oscilada. Mas aquele homem estava ali diante de Deus. A nação está destruída, vivendo como um fugitivo. O ministério daquele homem era cuidar de uma viúva e de seu filho. Da viúva e do filho dela. Este, basicamente, foi o ministério de Elias. E aí, para ajudar, a mulher ainda coloca a culpa sobre os ombros de Elias do filho ter morrido. Olha o cenário que ele está. Nação destruída, um povo abandonando a Deus, ele tendo que viver como um fugitivo, ajudando pessoas, talvez estava numa situação pior do que a dele. E aí ainda a mulher olha para ele e diz, olha, meu filho morreu por conta de você. Veja o que Provérbios 24:10 diz. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós temos um grande exemplo, Jó. Inicia-se o livro de Jó dizendo que ele era um homem íntegro, reto diante de Deus, o homem mais rico do Oriente. Nós sabemos o que Jó enfrentou. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, a sua mulher estava ali dizendo para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Depois os seus amigos estão ali, os próprios amigos agora começam a questionar, mas é impossível, Jó. Você deve estar em pecado, Jó, para acontecer tanta desgraça. E Jó, nós vemos ali que Jó levantou inúmeras queixas. Jó questionou várias vezes, pelo menos 34 queixas, e se eu não me engano, 16 questionamentos. E Deus simplesmente apresenta a criação para Jó.
Deus não fica dando explicaçãozinha para Jó. Deus fica quieto. Quando Jó cai em si, percebe, Deus diz: Jó, onde você estava quando eu criei os cosmos? Jó, onde você estava onde eu criei tudo isso aqui? Você sabe, a criação é extremamente complexa. Tudo com as suas devidas proporções, no seu devido lugar, porque Deus preparou e projetou. Deus cuidando de cada detalhe. Deus estava ali, cuidando de cada detalhe da criação. E aí é claro que Jó se cala. Jó se cala. Mas quantos de nós enfrentamos dias assim tenebrosos? A Escritura diz que há o dia mau, né? Mas parece que tem épocas que todos os dias são maus. Tantas dificuldades, tantos problemas, tantas angústias. E aí? É hora de chutar o balde ou de dar uma resposta a Deus? É dia de chutar o balde ou de prostrar diante de Deus? Você tem que escolher. O que falta em muitos homens hoje? Sabe o que falta em muitos homens hoje? É ser homem de verdade. Sim, é ser homem de verdade. Porque ser estúpido, ser truculento, os fracos conseguem fazer isso facilmente. Ser estúpido e truculento, os fracos conseguem fazer. Agora, ser manso diante dos problemas, isso é para caba macho. Isso é para homem de verdade. Aí sim, isso é para homem de verdade. Ninguém tem nada a ver com os seus problemas. Ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Então nós não podemos sair aí descontando nas pessoas por conta dos nossos problemas. Você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ficar descontando nos outros devido aos meus problemas e às minhas angústias? Jamais nós devemos fazer isso. Nós temos que aprender a aguentar, muitas vezes, os problemas, as dificuldades por conta dos outros. Como certa vez, um rapaz querendo se suicidar, foi aconselhar com o pastor Raiz. Aí o rapaz está lá dizendo, o pastor queria dar cabo da própria vida, apresentou os problemas, né, as dificuldades. Rapaz com uma esposa, um filho, mais os pais. Começou a chorar as pitangas lá, o pastor Raiz virou e falou para ele assim: acabou, faz o seguinte, camarada. Para de ser egoísta. Engole o choro. Pode parar com isso aí. Seja homem. Firma o passo aí, rapaz. Você tem mulher, você tem filho. Vai dar cabo da própria vida aí agora. E o que eles vão fazer aí? Não, seja macho. Firma o pé aí, cara. Firma a pegada aí e vamos embora. Eu sei, aquele caso específico. Mas muitos não querem ouvir. Muitos não querem ouvir. O que falta em muito casamento? Sabe o que falta? Aguentar a pressão. Não tem essa opção, vou voltar para casa da mamãe. Vou voltar para casa do papai. Não, não existe isso aí. Não existe, tem que aprender a aguentar a pressão. Tem que aprender a aguentar a pressão. É o menino que chora, é o marido que larga a toalha em cima da cama, é o filho que larga mais não sei o que para o meio do caminho. A vida é assim, a vida é extremamente difícil. A vida é assim. Sabe o segredo contra o divórcio? Sabe qual que é? O segredo contra o divórcio? O amor tudo suporta. Acabou. É você saber que não tem mais volta. Não existe a possibilidade de não dar certo. Não existe. Principalmente para nós. Se você já é casado, filho, esquece. Não existe essa possibilidade. Não vai dar certo. Não, já era, você está casado? Acabou. Tem que dar certo. Tem que se prostrar diante de Deus. Deus tem que te conduzir. Ponto final. O que falta para muito trabalhador? Aguentar a pressão. Só que hoje, principalmente os jovens, né? Eu não engulo sapo. É mesmo? É verdade. No seu trabalho tem hora que você não vai precisar engolir sapo, não. Tem hora que você vai precisar engolir um boi, muitas vezes. Antigamente você acha que seus pais não sofriam. E nossos pais sofreram horrores. Não tinha essa não, tem que engolir sapo. Engolir um boi se precisasse. Porque eram homens de verdade. Sabiam que tinha uma família para cuidar. Sabiam que tinham filhos para tratar. Sabiam que tinham aluguel para pagar. Sabiam que tinham compromissos para honrar. Por isso eram homens e aguentavam o tranco. Aguentavam a humilhação. Mas hoje as pessoas não querem isso. As pessoas não aguentam a pressão. Por isso que você tem que ensinar o seu filho a ser macho. Tem que ser homem de verdade. Ele tem que saber que a vida é difícil. Que ele vai se deparar com a vida lá fora e a vida é assim. E ele tem que ser forte de verdade. Porque como que ele vai sucumbir diante das primeiras dificuldades? Porque o patrão disse que ele não está sendo o que deveria ser. Ele tem que melhorar, tem que mudar.
para que seja homem de verdade. Então você tem que ensinar o seu filho. E lembre-se, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, nos dá uma boa notícia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Ou seja, Deus não manda um fardo mais pesado que os seus ombros suportam. Isso é fato. Ah, os problemas estão grandes? Muitas dificuldades? Ixi, fica tranquilo. Então você aguenta. Com a graça de Deus e Deus te fortalecendo, Deus te aguenta. Gente que por qualquer coisa deixa de vir à igreja, de celebrar ao Senhor, de cultuar a Deus, como pode receber bênção de Deus? Você se lembra? Nós estudamos aqui sobre o culto. Nós somos o povo da aliança de Deus, que Deus fez uma aliança conosco. E nós vemos que a dinâmica da aliança ainda continua. Nós não somos abençoados pelos nossos méritos, mas a dinâmica da aliança ainda continua. Se atentamente ouvirem a minha voz e obedecer, vocês serão abençoados. Agora, se vocês negligenciarem a minha voz, vocês serão punidos, vocês serão tratados por conta disso. Mas se por qualquer motivo não consigo vir ao culto, não posso vir ao culto, tive um problema durante a semana, não posso celebrar o Senhor, como vão ser abençoados? Deus unge homens que aguentam a pressão, mesmo angustiados, mesmo aflitos, mesmo nas horas mais difíceis, eles estão prostrados diante de Deus. Eles estão clamando ao Senhor, eles estão buscando ao Senhor. É esse tipo de pessoa que verá a mão de Deus agindo sobre eles. É esse tipo de gente que nós precisamos para anunciar o Evangelho, para propagar o reino de Deus. Pessoas que estão ali e se posicionam como um exército do Deus vivo e todo-poderoso. Terceiro princípio, Deus unge pessoas que não culpam os outros. Isso aqui é um princípio que você tem que ensinar para os seus filhos, você tem que aprender, é assumir os seus erros, é assumir as suas responsabilidades. A viúva olha para Elias e diz: a culpa é tua, porque o meu filho morreu. Meu irmão, sabe o que Elias fez? Elias não jogou na cara daquela mulher o que ele fez. Elias chegou lá, só tinha um botija de... não tinha mais nada. Vamos comer e vamos morrer. A prosperidade chegou até eles, Deus os abençoou. Aí agora aquela mulher olha para Elias e diz: por sua culpa, o meu filho morreu. Talvez se fosse nós aqui, o que nós iríamos dizer? Que é isso, a ingrata? Você está vivendo na miséria, na pindaíba aqui. Cheguei aqui, um negócio, prosperidade, abençoamos você, te abençoei. Olha a prosperidade, agora você vem falar para mim que eu sou o culpado da morte do seu filho? Presta atenção. Não, Elias não fez isso. Elias não responde nada. Ele pega o menino e ora. Foi isso que ele fez. Isaías capítulo 53 diz que o Senhor levou sobre ele os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre Cristo. Uma das provas de que Jesus é Deus e nós não somos, sabe qual é? Uma das provas que mostra que Jesus é Deus e eu e você não somos, é o que é descrito aqui em Isaías. Jesus assumiu uma culpa que não era dele. Nós não assumimos nem as nossas próprias culpas. Jesus assumiu uma culpa que não era dele. Nós não assumimos sequer as nossas culpas. Isso vem desde lá do Éden. Você se lembra? Está lá Adão e Eva, Deus os criou. Deus criou aquele casal, dá uma ordem. Eles negligenciaram a ordem. Deus vai falar com eles. O que Adão disse? A mulher que tu me deste. Sabe o que Adão estava fazendo naquele exato momento? Ei, Senhor, o negócio é o seguinte, hein? Eu aqui, ó, culpa não é minha não, bicho. A mulher que o Senhor me deu ali, foi ela que caiu. Foi ela que abriu a guarda. Então, se, na pior das hipóteses, o culpado é o Senhor, porque foi o Senhor que deu. Meu irmão, isso aqui é uma praga. Uma praga.
que está enraizada dentro de nós. Nossa, tem uma coisa que me deixa irado. É isso aqui. É o caboclo não assumir a culpa. Não assumir que está errado. Não assumir que precisa mudar. Isso aqui é uma praga. Se você não assume os seus erros, você não avança. Se você não assume os seus erros, você não melhora. Como ser humano, como esposo, como esposa, como um filho, como um pai, você não melhora. Se você não assume os seus erros como um patrão ou como um empregado, você não melhora. Por que que quando casais sentam para discutir, falar sobre a relação, sempre vai dar um problema? Porque os dois sempre estão certos. Nunca tem um que diz ali, eu estou errado, eu preciso mudar. Sempre aponta o dedo no rosto do outro e diz, ele precisa mudar, ela precisa mudar. Você não pode aceitar e ficar programando desculpas esfarrapadas. Você precisa aprender a assumir os seus erros. Nossa, eu luto diariamente com meu filho contra isso. Uma das coisas que mais me deixa indignado é isso. É falar com ele, e mal eu terminar de concluir a frase, ele já tem uma desculpa. Falo, meu, você deve ser advogado, cara. Acho que você vai ser advogado. Da onde que você arranja tanto argumento? Eu nem concluir a frase e você já está dando uma desculpa. Nossa, dessa maneira você nunca vai melhorar. Dessa maneira você nunca vai aprender nada na vida. Porque se você não escuta quem veio antes de você, se você não escuta o seu pai, a sua mãe, como que você vai melhorar? Você nasceu ontem. Se você não escutar, você não vai para frente. Ora, e nós achamos que é normal. Olha que lindo, como é que cria. Desculpa. Não, isso é de Adão. Tem que aprender a assumir os erros. Tem que aprender a dizer, eu não sei fazer. Eu preciso de ajuda. É assim que nós melhoramos. Você não é o dono da verdade. Você não nasceu com todo o conhecimento. Você acha que não precisa da ajuda de ninguém? Preste atenção. Todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Então pare de dar desculpa. Assuma os seus erros. Assuma as suas atitudes. Se tiver que pedir perdão, peça. Acabou. Muitos oram, mas não tocam em Deus. Muitos oram tipo o fariseu. Ô Senhor, graça te dou, porque eu não sou igual esse cara aí do lado, não, hein? Mas os servos de Deus começavam a orar e dizer, Senhor, eu pequei contra ti. Oh Deus, tem misericórdia. Nós olhamos inúmeros relatos nas Escrituras. Neemias, Jeremias. Jeremias é aquele que está nadando, remando contra a maré. E ele diz, Senhor, nós pecamos contra ti. O cara está tentando obedecer a Deus, é o único que está ali como voz de Deus em meio àquela geração. Todos abandonando a Deus, ele está ali pregando a palavra, anunciando a palavra de Deus, e ele diz, Senhor, nós pecamos contra ti. Neemias, da mesma maneira, está ali prostrado diante de Deus, clamando ao Senhor. Eu sei, talvez você tenha vindo aqui nesta noite, e o seu objetivo é mudar o seu marido. Oh Deus, opera um milagre na vida do meu esposo. Muda o meu esposo. Talvez você entrou aqui dizendo, Senhor, muda a minha família, muda o meu filho, ou muda a minha esposa. Por que você não ora? Senhor, me transforma. Senhor, transforma o meu coração, vem me lapidar, para que eu possa parecer com o teu filho. Não tem nenhum problema você orar a Deus, pedir uma intervenção divina em sua casa, em sua família. Mas ore em primeiro lugar para Deus te transformar, para Deus te quebrantar, para Deus te lapidar, para que haja uma intervenção divina em sua vida. Ore, comece a orar por isso. Mãe, ao invés de você culpar os seus filhos, meu filho, o temperamento dele é difícil. Por que você talvez não olhe para o outro lado? Talvez seja a sua educação que seja fraca. Pode ser. Meu filho é difícil. Não, talvez a sua educação que é fraca. Aprenda a olhar. Nós criticamos constantemente os falsos profetas. E o fazemos. Jesus o fez. Jesus o fez. Mas por quê? Que nós também não somos críticos conosco mesmo. Ao invés de apenas sermos críticos com os falsos, por que nós não somos críticos conosco mesmo? Não examinamos a nós mesmos com a mesma rigidez. Por que não? Ao invés de apenas dizermos, olha, lá cresce porque é só teologia da prosperidade. Por que nós não falamos, não, por que tem de errado conosco? Já que estamos pregando a palavra de Deus, por que o reino de Deus não pode avançar? O que nós temos que melhorar? O que nós precisamos melhorar?
Nós deveríamos fazer essa pergunta, deveríamos ser exigentes conosco, sermos enérgicos conosco. Nós fazemos isso, né, constantemente. Somos excessivamente críticos com os outros e totalmente maleáveis conosco mesmo. Por que você não inverte? Seja excessivamente crítico com você mesmo. Seja excessivamente com você. Crítico com você mesmo. O mesmo padrão que você quer usar para o outro, use para você então, também. Vamos trabalhar dessa maneira. Seja excessivamente crítico com você. Nós precisamos de pessoas que se defendem menos e se humilham mais. Nós precisamos de pessoas que são rápidas para realizar as coisas e não gênios para inventar uma desculpa esfarrapada. Nós precisamos de pessoas que são rápidas para realizar as coisas e não gênios para inventar uma desculpa. Como já disseram, você não é um fracasso até que comece a colocar a culpa nos outros. Você não é um fracasso até que comece a colocar a culpa nos outros. Quarto, e nós já estamos caminhando para o fim, Deus unge homens de fé, pessoas de fé. Você se lembra? Elias está ali e ele pede para o seu auxiliar olhar. A oração é para que Deus derrame da sua chuva, da sua bênção sobre eles. Elias está orando e ele pede para o seu servo, dá uma olhada no tempo aí, cara, vê como é que está. Hoje as pessoas fazem a mesma coisa, têm quase a mesma fé. A nuvem está lá em Cunha, realmente do tamanho da mão de um homem. E hoje não vai dar para ir no culto não, bicho, vai chover. O povo já está preocupado que diz que vai chegar uma frente fria na quarta-feira. Já está preocupado se vai dar para vir ao culto por conta do frio. Pensa bem. Pensa bem. Aí vamos voltar aqui para Elias. Elias está orando, o seu servo sobe e diz, Elias, bicho, o céu está limpo, cara. Não tem uma nuvem sequer aí. Está limpinho. Constantemente. 6 vezes, nada. Na 7ª vez, o auxiliar diz, Elias, bicho, apareceu uma nuvem lá. Foi assim que ele falou, né? Mas ele disse, olha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias, olha, vamos embora, junta tudo que vai vir água. O que eu quero dizer com isso? Homens que não desanimam. Homens que oram várias vezes sem nada acontecer. São esse tipo de gente que Deus usa. Homens que continuam orando. Homens que não desanimam. Homens que perseveram em oração. E diante de um pequeno sinal, já manifestam uma grande esperança. Por quê? Porque há um Deus no céu que cuida de nós. São esse tipo de gente. É aquele que está prostrado diante do Senhor, que ele continua orando ao Senhor, mesmo que quando ele olhe para o cenário está completamente impossível acontecer. Mas ele continua orando, ele continua crendo, porque Deus é quem o sustenta. E ele sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor. E isso para ele é refrigério, isso para ele é força para prosseguir. E para encerrar, Deus unge homens que não precisam de bajulação humana. Imagine, 3 anos escondido nos desertos e depois cuidando de uma viúva e do filho da viúva. Esse era o ministério de Elias, basicamente. Hoje, em muitas igrejas, você chega e sempre há uma profecia. Sempre a profecia é, Deus te levantou para as nações, varão. Você vai pregar para multidões. Todo mundo diz amém, cara. Oh, glória a Deus, aleluia. O cara quer ser pastor. Fala isso mesmo, rapaz. Deus me chamou para as multidões. Deus me chamou para a capital. Você nunca vê o cara falando, olha, Deus te chamou, fulano. Você pregar lá no fundo do vale. Lá onde Judas perdeu a meia. A bota ele perdeu antes. A meia foi mais para frente. Foi lá. Você não vê ninguém dizendo amém, não. Olha, Deus chamou para você pregar lá no final de Cunha. Lá em São Luís do Paraitinga. Não, ninguém chamou. Você não vê ninguém dizendo amém. Não, Deus tem que me usar, mas Deus tem que me usar aqui, né, cara? Pô, diante dos holofotes. Que graça vai ter se Deus me usar ali no anonimato? Onde não tem holofote algum? Aí não dá, né, meu? Não, eu quero que Deus me use, mas que me use diante do holofote. Para eu ser aplaudido, para eu ser reconhecido. Muitas pessoas querem isso. Todos querem ser um sucesso.
Mas quantos dispõem a ser um sacrifício? Quantos se dispõem? As pessoas perguntam, né? É mais difícil pregar para mais pessoas ou para menos pessoas? Eu sempre digo, pregar para 10 mil pessoas, qualquer idiota consegue fazer. Isso, né? Qualquer idiota consegue fazer isso. Receber o aplauso, gostoso, massageia o ego. Qualquer um consegue fazer. Quantas pessoas se dedicam mesmo distante do holofote? Quantos? Todos querem ser Davi. Mas quantos querem ser Jonatas? Você se lembra? Jonatas é o legítimo sucessor do trono. Mas ele vê que Deus separou Davi, que Deus ungiu Davi. Jonatas sai de cena e diz, Davi, assume o posto. Vai na frente. Você, Deus te comissionou. Todos querem escrever um livro que trate, por exemplo, sobre educação, onde é um negócio maravilhoso, você receberá aplauso das pessoas. Mas quantos querem educar o próprio filho dentro de casa? Quantos querem dizer as mesmas coisas, basicamente todos os dias? Todo mundo quer ganhar um prêmio na TV pela descoberta de uma cura de uma doença. Mas ninguém está disposto a cuidar da própria mãe com Alzheimer. E é difícil. Quem já teve aqui na família sabe que é muito difícil. Mas não querem. Não pense que você é especial por ser ambicioso. Os medíocres o são. Não pense. Os medíocres o são. Meu irmão, se você tem necessidade de aprovação, de elogio, de aceitação constante por parte dos homens, eu quero dizer para você que você está no lugar errado. A fé cristã não é para homens que precisam ser bajulados por outros homens. Se você necessita constantemente de bajulação, de elogio, você está no lugar errado. A fé cristã não é para homens que precisam ser bajulados pelos outros homens. Por exemplo, Mateus. Mateus escreve o Evangelho, o seu Evangelho segundo Mateus. Mateus, ele não cita o seu nome. As duas referências em menção de si próprio, ele diz, o coletor de impostos. O que ele estava dizendo é o seguinte, coletor de impostos é como os políticos dos nossos dias. Não eram bem vistos, não. O que ele estava dizendo é, eu não tenho que aparecer. Eu não tenho que aparecer. João nem menciona o seu nome. Ele diz, o outro discípulo. Lucas escreveu 2 livros. Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. Nenhuma vez anuncia o seu nome. Nós não vemos Davi relatando a sua vitória sobre Golias. Mas quando nós vamos para os Salmos, nós vemos Davi relatando o seu adultério com Betseba, anunciando ali a sua queda, a sua fraqueza e o quanto ele precisava de Deus. Por que Deus não unge quem precisa de bajulação? Sabe por quê? O que impressiona os homens não impressiona Deus. O que impressiona os homens não impressiona a Deus. E aí eu termino com a citação de Jesus, aonde ele disse, em Lucas 15, 16, verso 15. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois o que é elevado entre os homens, perante Deus, é abominação. Paulo, em Gálatas 1,10, ele diz, pois será que procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? E ele diz, se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Deus. Talvez você já viu um vídeo que circula na internet há muito tempo, da mulher invisível, né? Que chama, eu acho, o vídeo da mulher invisível. Uma história muito interessante. Uma mãe com o seu esposo e seus filhos, só que vivia mais ou menos uma vida meio que em angústia e aflição, porque parece que não existia tanto reconhecimento, seja por parte do marido ou seja por parte do filho, realmente como se fosse invisível dentro daquele lar. E então, um certo dia, ela recebe um livro, e lá no livro tinha uma dedicação, com admiração
por tudo aquilo que você faz e ninguém vê. Admiração por tudo aquilo que você faz e ninguém vê. E lá no livro havia relatos de pessoas que tinham grandes obras que muitas vezes o público não tinha conhecimento. E dentre elas havia uma pintura que havia sido feita no teto de uma capela e que o pintor, com toda a dedicação, com toda a precisão, com todo empenho, fez o melhor. E um dia perguntaram para ele, quando ele estava executando, perguntaram para ele, mas por que você faz com tanta perfeição? E perguntaram porque viria um forro, iria cobrir aquela pintura. Perguntaram para ele, mas por que você faz com tanta precisão e com tanta perfeição? Se ninguém vai ver. E ele diz, Deus vai ver. Deus está vendo. Por isso fazia com excelência. O que isso tem a ver conosco? Quando você faz para a glória de Deus e para Deus, você não precisa de tapinha nas costas de ninguém. Quando você faz para Deus e para a glória de Deus, você não vai desanimar. Porque você sabe que Deus está vendo e que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Sabe o que vai te manter animado, empolgado? Você, minha irmã, continuar lavando as suas panelas, cuidando da sua casa, cuidando do seu filho, do seu esposo? É você saber que você está fazendo para a glória de Deus. É você fazer todos os dias as mesmas coisas, mas fazer para a glória de Deus. Você no seu trabalho, faça o seu trabalho com excelência, para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para Deus e para a glória de Deus. Porque você pode ter certeza que você não vai ficar ali frustrado, esperando ser reconhecido por ninguém. Porque você sabe, o meu trabalho no Senhor não é em vão. Deus está vendo tudo e é Ele que precisa ver. E isso vai te dar ânimo, renovo e refrigério para você continuar e prosseguir a sua vida. Por isso vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.